Fala galera, estamos aqui mais uma vez com nossos Carlinhos Químicas da Vida, com mais um vídeo da nossa série. Que série? Não tem nenhuma série. Da sequência de aula mesmo. Pessoal, hoje eu vou começar uma sessão sobre resolução de questões, e a gente vai começar hoje com questões do IFCE sobre conceitos básicos de química. Carlinhos, são conceitos muito básicos, ponto de fusão, ponto de ebulição, sistema homogêneo. Isso é fácil. Beleza, é fácil, mas cai no IFCE e muita gente na hora erra, se ferra. Então, vamos lá aproveitar para dar uma revisadinha nessas questões. E ao longo dos vídeos a gente vai pegando mais questões, e aí de acordo com os conteúdos, tá? Separação de mistura, teoria atômica, tá? Então esse vídeo aqui vai especialmente para a galera do IFCE que está se preparando para o IF, tá? Para você também que quer dar uma revisada nesses conceitos, fiquem à vontade, tá? Um salve aí para a galera do meu 9º ano, querido. Então vamos nós. Meu ajudante aqui vai fazer a leitura das questões e a gente vai debater um pouquinho sobre eles, tá? Vai. Com relação aos sistemas materiais abaixo, é incorreta a afirmativa. Se preocupe, eu coloco na álcool legenda. mais água e gasolina mais álcool são homogêneos em qualquer proporção. Beleza, vamos lá. Antes da gente resolver essas questões, vamos logo deixar esses conceitos aqui bem claros. Quando a gente estuda química, a gente usa a definição conceito de sistema, tá? O sistema é uma porção da matéria. Você vai escolher uma área para estudar e essa área você diz que é o seu sistema. Cara, eu quero estudar uma solução de água e sal. Então aquele ali é o seu sistema. Você escolheu aquela porção para ser estudada, tá? E os sistemas a gente classifica geralmente sistemas homogêneos e heterogêneos. Por exemplo, o que seria um sistema homogêneo? Sistema homogêneo é aquele sistema que você tem apenas uma fase. Fase é aquele que você consegue, de uma maneira assim bem prática, fase é aquele que você consegue identificar, que você consegue visualizar. Por exemplo, você tem um copo com água, tá? No copo com água você não consegue identificar o quê? Somente água. Ou seja, é tudo uniforme, você só consegue ver uma fase. Agora, se você pegar, por exemplo, areia e colocar no copo, você vai conseguir distinguir duas fases. Você vai conseguir ver a fase da água, você vai conseguir ver a areia, tá? Então você tem duas fases, e aí deixa de ser um sistema homogêneo e passa a ser um sistema heterogêneo, tá? Nesse caso aqui, a questão dizia o seguinte: álcool e água e gasolina e álcool, tá? São sistemas que se misturam, são substâncias que se misturam, correto, tá? O álcool, ele tem, devido à estrutura dele, ele tem uma parte polar e uma parte apolar, que a gente chama, tá? Uma delas interage com água e a outra não, então ele pode se misturar tanto em compostos apolares como compostos polares, mas são conceitos que a gente vai estudar mais com calma nos próximos vídeos, tá? Então no caso esse item estaria correto, beleza? Próximo item. Uma mistura formada por óleo mais cubos de gelo mais água. Apresenta 3 fases e 3 componentes. Beleza, vamos lá. Galera, óleo, água e cubo de gelo. Vou colocar de azul aqui para ficar melhor. Cubo de gelo. Pessoal, quando a gente estuda o sistema, a gente deixa esses conceitos aqui são muito importantes da gente ver, tá? Carlinhos, o que é fase e componente? Por exemplo, você tem aqui um sistema formado por água e sal. Carlinhos, o que seria os componentes? Então, o componente são as substâncias que participam do sistema, tá? Por exemplo, água e sal, você tem 2 componentes, a água e o sal, beleza? Carlinhos, o que seria fase? Como eu já disse, fase é aquele que você consegue identificar, que você consegue visualizar, tá? Então, em um sistema formado por água e sal, você tem 2 componentes, a água e o sal, mas você tem apenas uma fase. Porque o sal está dissolvido na água, você não consegue ver o sal, você só consegue ver a água, tá? Mas o sal está lá. Carlinhos, dá outro exemplo, vamos lá. Se você tem, por exemplo, água e óleo, quantos componentes você tem? Água é um componente e o óleo é outro componente, quem faz parte do seu sistema. Quantas fases? Quando você mistura água e óleo, você vê que fica água, tá? E por cima o óleo, porque o óleo é menos denso, tá? Então você consegue identificar 2 porções. Você consegue identificar a água, você consegue ver o óleo. Então você tem 2 fases, tá? Nessa questão aqui, pessoal, ele tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha? Óleo, água e cubo de gelo tem 3 fases. Até aí tudo bem. Você consegue identificar a água. Vou até colocar o desenho aqui. Pronto. Você consegue identificar a água. Você consegue identificar o óleo. Vou colocar de negão aqui, de preto. E você consegue identificar o cubo de gelo. Então você tem 3 fases: água, óleo e gelo. Isso é o que você consegue ver. Beleza. Só que quando a questão diz que tem 3 componentes, é aí que está o erro. Por quê? Água é um componente, óleo é outro componente, mas o gelo não conta como componente. Por quê? Porque gelo
é água, só que no estado sólido, tá? Então, ele não conta como componente, ele vai contar como fase. Então, tenha cuidado, tá? Então, você só tem dois componentes, porque água e gelo é a mesma coisa, só muda a estrutura, tá? Que no caso, um está na fase sólida e o outro está no estado líquido. Então, aqui você teria 3 fases, corretíssimo, porém somente 2 componentes. Então, tenham cuidado que isso era uma pegadinha, tá? Próximo item. De acordo com o 42 aqui, essa aqui é a incorreta, ou seja, a alternativa seria B, mas vamos fazer os outros para... Certo, no caso isso aí seria a alternativa incorreta, que era para você marcar, mas o objetivo de questão de marcar não é você achar a correta, é você saber por que os outros itens estão errados. Fazer por E eliminação. aí você vai deixar somente o correto. Então vamos ver por que os outros estavam errados. C. Manda, planeta. A fermentação do leite e a queima de fogos de artifício são fenômenos químicos. Questãozinha de fenômenos químicos e fenômenos físicos. Pessoal, outro assunto importante, outro tópicozinho que a gente já viu, mas é bom dar uma revisada, é em fenômenos físicos e fenômenos químicos, tá? Fenômenos físicos e fenômenos químicos. Carlinhos, qual é a diferença dos dois? Fenômenos químicos, físicos e químicos. Vamos lá, vamos revisar aqui um pouquinho. Pessoal, fenômeno é qualquer transformação sofrida pela matéria, tá? Essa transformação ela pode ter duas naturezas, ou física ou química. Carlinhos, o que seria um fenômeno físico? Vamos lá. Fenômeno físico é aquele fenômeno que você tem, que ele não vai mudar a estrutura da matéria, ele não vai alterar a estrutura da matéria, tá? Você continua, a substância que você tinha antes do fenômeno, depois que acontece o fenômeno, continua a mesma. Exemplo, você rasgar papel. Deixa eu procurar um papel aqui. Não, vou rasgar meus papéis. Pega o livro. Vou rasgar meu livro. Só quando você rasga o papel, isso é um fenômeno o quê? Físico. Por quê? Deixou de ser papel? Não, continua sendo papel, tá? Só você rasgou, você não alterou a estrutura do papel. Agora, se você pegar esse papel e queimar, aí já é outra história. Por quê? Porque quando você queima o papel, você está mudando toda a estrutura química do papel. Outro, deixa de ser papel. Quando você queima, agora você tem cinzas, tá? Você tem cinzas. Então, deixou de ser papel, mudou totalmente a estrutura. E aí você tem um fenômeno químico. Geralmente, todo fenômeno químico, a substância que tinha antes de acontecer o fenômeno era uma, depois que acontece a transformação, ela muda, tá? Então, deixa eu ver aqui outro exemplo de fenômeno químico. Você pegar, amassar uma lata, isso é um fenômeno físico, você não mudou, continua sendo lata, você só amassou, tá? Agora, se você pegar uma vela e queimar uma vela, você já mudou a estrutura, tá? Já é um fenômeno químico. Então, fermentação do leite, obviamente é um fenômeno químico, acontece uma reação química na fermentação do leite, tá? E, qual era o outro? Queima de fogo de artifício? Isso. Queima de fogo de artifício, obviamente, também é um fenômeno químico, tá? Você sabe que acontece reações químicas e ali você muda toda a estrutura, explosão. Então, isso é um fenômeno químico, beleza? Cuidado com alguns detalhes. Geralmente, o fenômeno químico ele é irreversível, tá? Não dá mais para você voltar. Depois você queima o papel, não dá mais para pegar a cinza e volta a ser papel. Não dá. Queimou, já era, mudou a estrutura, tá? Dica interessante. Carlinho, mudança de fase. Se eu chegar e dizer assim para vocês, galera, a evaporação da água é fenômeno físico e químico. Físico ou químico? Físico, tá? Porque a água evaporar não deixou de ser água, ela só mudou de estado. Então vem uma dica importante. Toda mudança de estado físico é um fenômeno físico, tá? Mesmo que as questões, às vezes, ela bota umas palavras muito bonitas que você jura que é um fenômeno químico. Por exemplo, fusão do ferro. É um fenômeno químico ou físico? Ixi, Carlinhos, fusão do ferro, Só pode ser químico. ferro só pode ser químico. Não é, tá? O que é fusão? É você passar do estado sólido para o líquido. É você fundir o ferro, você ter ferro líquido, tá? Fundido, derretido. Deixou de ser ferro? Não, continua sendo ferro, tá? Não mudou a estrutura, tá? Então é um fenômeno físico. Toda mudança de estado físico é um fenômeno físico. Gasguei. É um fenômeno físico, tá? Então, nesse caso, Fermentação de leite e fogo de artifício são fenômenos químicos, tá? Próximo item. Alternativa D. O ponto de fusão do fenol é 43 graus Celsius e o ponto de ebulição 182 graus Celsius. Podemos concluir que a 70 graus Celsius ele é líquido? Beleza. Pessoal, outro tópico interessante são conceitos que a gente já viu bem no começo do ano, mas vamos revisar. Ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? PF não é prato feito, é ponto de fusão. PE é ponto de ebulição. Carlinhos, o que seria o ponto de fusão? Ponto de fusão é a temperatura na qual a substância vai passar do estado sólido para o líquido. E o de ebulição é, quando é a temperatura que ela vai passar do estado líquido para o gasoso. Por exemplo, antes da gente resolver essa questão, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos para a nossa amiguinha água, tá? Todo mundo sabe que o ponto de fusão da água é 0 graus. Carlinhos, o que significa esse ponto de fusão ser 0 graus? Significa que qualquer temperatura abaixo de 0 graus, você vai ter água no estado sólido, tá? Quando chega em 0 graus Celsius,
você começa a ter uma transição. A água começa a sair do estado sólido e começa a passar para o líquido. Acima de 0 graus, a água está no estado líquido. Tá? E o ponto de ebulição da água, vocês lembram? Ele é 100 graus Celsius. Ou seja, se você pega a água, você esquenta, você aquece a água, 20 graus, 30, 35, 40, 50, ela continua líquida. Carlinhos, 80 graus Celsius, líquida. 90, líquida. 95, líquida. 100, opa, chegou em 100, as moléculas que estão no líquido já começam a entrar na fase de gasosa, já começam a se soltar, começam a evaporar. De 100 graus para lá, você só encontra agora água no estado gasoso, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês, sempre você faz o seguinte, bota o PF, bota o PE. Qualquer valor que esteja abaixo do ponto de fusão, sólido. Qualquer valor que esteja entre o ponto de fusão e entre o ponto de ebulição, líquido. Qualquer valor acima do ponto de ebulição, gasoso. Então, se eu perguntasse para vocês o seguinte, pessoal, uma substância X qualquer, tá? Vou apagar aqui para ficar melhor de vocês visualizarem, tá? Vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui uma questãozinha legal. Se eu dissesse para vocês o seguinte, pessoal, uma substância X, tá? Uma substância qualquer, não vou dizer qual é. Ela tem um ponto de fusão igual a 30 graus. E o ponto de fusão, deixa eu escolher um valor aqui. E o ponto de ebulição, desculpa, é 90. E eu pergunto para vocês, qual é o estado da substância se tivesse na temperatura ambiente, que é aproximadamente 25 graus? Ah, Carlinhos, não sei. Sabe. Se você tem um ponto de fusão e você tem um ponto de ebulição, dá para você saber, prever qual vai ser o estado físico de qualquer substância. Então vamos lá. 25 graus. 25 está abaixo de 30. Opa, se está abaixo de 30, ou seja, se o ponto de fusão é 30, isso quer dizer que ela só vai passar para o estado líquido em temperaturas acima de 30. Abaixo de 30 ela ainda está sólida. Então essa nossa substânciazinha X, a 25 graus, estaria no estado sólido. Carlinhos, então se eu pegasse ela e colocasse num lugar com a temperatura de 50 graus. Opa, 50 graus é maior do que 30, mas é menor do que 90. Ou seja, ela está no estado líquido, tá? Porque ela só vai passar por gasoso com temperaturas acima de 90 graus Celsius. Carlinhos, se fosse a 120 graus, vixi, 120 graus, passou do 90, ó. O ponto de ebulição dela é 90. Então, a partir daqui, ela entra no estado gasoso. Então, em 120, ela estaria no estado gasoso. Fala da história da colher de galho. História da colher de galho. O galho é um elemento químico que ele tem um ponto de ebulição, é um metal que tem um ponto de ebulição muito baixo. O ponto de ebulição do galho é cerca de 36 graus. Então, antigamente, tinha uma curiosidade muito interessante. Os cientistas químicos eles faziam colheres feitas de galho. E como o ponto de ebulição do galho era 36, o galho ele é um metal que se você colocar na sua mão, ele evapora. Porque você sabe que a nossa temperatura do corpo é em torno de 37 graus. Então, eles pegavam uma colher feita de galho e começavam a mexer o chá. E a colher ia desaparecendo. E o pessoal ficava, oh meu Deus, é mágica. Não é, química. Tá? Na verdade, o galho estava evaporando, o pessoal não sabia e achava que era mágica. Tem até um livro chamado A Colher que Desaparece, que é muito bom, que ele conta a história de vários elementos químicos. É um livro muito interessante, eu recomendo a vocês. Tudo que tem química é interessante. Tá? Então agora vamos resolver a nossa questãozinha que caiu lá no IFCE. O item dizia o seguinte, ó. Sabendo que o fenol tem um ponto de fusão de 43 graus Celsius e um ponto de ebulição de 182, podemos afirmar que em 70 graus Celsius ele vai estar no estado líquido? Vamos confirmar. Só o fenol é um composto orgânico, tá? Isso aí, quando a gente for nos vídeos de química orgânica, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre os fenóis, beleza? Geralmente eles se apresentam em forma de cristais sólidos. Carlinhos, 70 graus, vamos lá. 43, abaixo de 43 ele está sólido, só vai passar para líquido acima de 43. Vai permanecer líquido até 182. 70 está entre 43 e 162, então ele está realmente no estado líquido, beleza? Resposta correta, beleza? Ah, Carlinhos, mas se a questão dissesse assim, a 135 continuaria líquido, porque ainda não chegou em 182, ele só passa para gasoso acima de 182, beleza? Então, alternativa correta, ok? E por último o item diga lá. As misturas água mais carvão e água... Opa, stop. Vamos lá. Água mais carvão água mais carvão, beleza. Água mais carvão. Próxima. E água mais álcool Água mais álcool. podem ser separadas
respectivamente por filtração e destilação. Vamos lá. Pessoal, eu vou fazer um vídeo, uma videoaula só sobre método de separação de mistura, tá? Que é um assunto que cai muito, tá? Que são os principais métodos de você separar. Separação de mistura é para separar mistura, né? Duas substâncias diferentes ou misturadas, tá? Quando a gente estuda método de separação, a gente costuma dividir, porque são muitos métodos, e a gente costuma dividir primeiro para separar misturas sólidas e sólidas, sólidas e líquidas. De antemão, essa questão aqui, ela vai abordar dois tipos de separação de mistura, tá? A filtração, deixa eu colocar aqui, mas não se preocupe que eu vou fazer, se vocês quiserem eu faço uma aula só sobre isso. Aqui ele vai falar sobre filtração e ele vai falar sobre destilação. Ele diz qual é a destilação, só diz destilação. Ele fala qual é o tipo de destilação? Não. Só destilação. Então vamos lá. Se é líquido, então vai ser Carlinhos, fracionado. quais são esses processos? Pessoal, o processo de filtração é um processo que ele é utilizado para você separar sólidos e líquidos, tá? Ou sólidos, dois sólidos, dependendo do tamanho. Não, desculpa, só sólidos e líquidos. Estava confundindo com outra coisa. Carlinhos, onde é que eu posso observar o processo de filtração? O processo de filtração é muito simples. Quando você vai fazer café, você pega um filtro, tá? Você joga lá, quem faz café sabe como é. Eu não sei fazer café, mas sei a teoria. Vou aprender a fazer café. Eu não gosto de café, então tudo bem. O processo de filtração é muito simples. Você tem lá um sólido com líquido, você pega um filtro, joga a mistura lá, o líquido vai passar pelo filtro e o sólido vai ficar retido. Isso é um processo muito simples. Então nesse caso aqui, água e carvão, ou seja, um sólido e um líquido. Poderia ser separado por filtração? Claro que poderia. Você tem água, um bocado de pedaço de carvão, pega, joga no filtro, a água vai passar pelo filtro e o filtro vai reter o carvão, vai reter as partículas sólidas. Então, processo ok. Filtração realmente serve para separar água e carvão. Teve uma vez que me perguntaram se... Carlinhos, eu posso te separar água e óleo por filtração. Aí eu olhei assim, cara, como é que vai separar água e óleo por filtração se são dois líquidos? Não, eu vou jogar no filtro. A criatura vai passar os dois são líquidos, nenhum vai ficar, tá? Então, dois líquidos não se pode aplicar uma filtração, por exemplo, beleza? Carlinhos, e água e álcool? Nesse caso aqui, galera, você vai ter o seguinte, você tem dois líquidos com um detalhe, dois líquidos que se misturam, que a gente chama de líquidos miscíveis, tá? Quando você ouve falar, dois líquidos são immiscíveis, o que é que isso quer dizer? Que são líquidos que não se misturam, por exemplo, água e óleo. Carlinhos, como é que eu faço para separar dois líquidos que se misturam? Você pode utilizar uma técnica chamada destilação. Mais precisamente uma destilação fracionada. Tá? E também existe a destilação simples. Carlinhos, o que consiste a destilação? Você pega dois líquidos, coloca em um balão, tá? De fundo chato. Balãozinho. Você aquece, tá? E aí, aquele que tem um ponto de ebulição menor vai evaporar primeiro, vai passar pelas torrezinhas, tem todo um aparelhozinho, tá? Que depois eu posso até mostrar uma figura e explicar para vocês. Isso na nossa aula de separação de mistura. Mas de uma forma bem simples, que é a destilação. Você pega dois líquidos, aquece, aquele que tem um ponto de ebulição menor vai evaporar primeiro, depois que ele evapora, ele vai passar por um tubo que a gente chama de condensador, lá ele vai ser condensado, ou seja, vai passar do estado gasoso para o líquido, e no outro frascozinho você recolhe, tá? Então, o que é que você precisaria saber nessa questão? Destilação é para separar líquidos que se misturam e detalhe. A destilação ela vai se basear nas substâncias que têm ponto de ebulição diferente, tá? Para você realizar a destilação, você tem que se basear pelo ponto de ebulição. Se for duas substâncias que têm um ponto de ebulição igual, na verdade não é duas substâncias, é a mesma, tá? Então você jamais poderia aplicar uma destilação, tá? Então, corretíssimo. Filtração separa de água e carvão, e água e álcool poderia ser separado por destilação. E aí você pergunta, Carlinhos, e se eu quiser separar, por exemplo, água e óleo? Água e óleo. Nesse caso aqui, a gente já usaria outra técnica de separação de mistura, tá? Aqui são dois líquidos também, porém immiscíveis, ou seja, não se misturam. Immiscíveis. E aí você já utilizaria uma técnica chamada de decantação, onde você pegaria os dois líquidos, você coloca num aparelho de laboratório que a gente chama de funil de decantação, você coloca dentro, a água vai ficar embaixo, o óleo em cima, porque o óleo é menos denso. Você abre a torneirinha, a água sai todinha, quando sair toda a água, ficar só o óleo, você fecha, tá? Isso é decantação, que se baseia na diferença de densidade. Mas isso aí a gente
vai fazer um vídeo ainda só sobre separação de mistura, tá? Então, pessoal, nosso item correto, no caso ele queria a resposta errada, era justamente aquele lá da água, do óleo, dos cubos de gelo, que ele falava que tinha 3 componentes. Não tem, só tem 2 componentes, porque gelo e água contam com um componente só, beleza? Ah, Carlinhos, foi só uma questão. Foi, mas você viu que em uma questão a gente deu uma revisada em sistemas homogêneos e heterogêneos, Caiu 3 deu uma revisadazinha em fase e componente, e uma questão só foi abordado também ponto de fusão e ponto de ebulição, que é um assunto que cai muito simples, mas muita gente erra. Foi abordado também um pouquinho de separação de mistura, que a gente deu uma revisadinha em 2, mas eu vou fazer uma aula só sobre isso aqui. E ainda caiu questões sobre fenômenos químicos e fenômenos físicos, tá? Que são matérias que vocês já viram, tá? Eu creio. Quem não viu ainda, se quiser, depois a gente faz uma aula especial para isso. Mas como eu falei, esse vídeo é para a galera do IFCE, tá? Que está se preparando aí, que já viu esse conteúdo, mas é sempre bom dar uma revisada, tá? Então, nas nossas próximas aulas, a gente vai pegar mais questões, tanto do IF como dos vestibulares, com conteúdos que vocês creio que já viram, conteúdos lá, separação de mistura, modelos atômicos, e vamos em cima das questões dar uma revisada. Ah, Carlinhos, eu queria que tu fizesse uma aula específica sobre o conteúdo tal. Algum desses conteúdos que eu falei aqui, se você está com dificuldade, se você quiser, posta lá nos comentários. Ah, Carlinhos, eu quero uma aula sobre, sei lá, ponte de fusão, quero resolver mais questões sobre isso aqui. Diga lá que a gente faz mais questões, eu faço uma aula extra só sobre isso aqui, beleza? Então, pessoal, se você gostou, clica lá em gostei. Se você não gostou, clica também só pra fazer o mal, só pra ser do contra mesmo. Pergunta se gostaram do novo local, né? Porque no primeiro... Ah, pois é. No primeiro vídeo a gente fez no colégio, esse foi um improviso, só pra... A galera tava pedindo vídeo, pra vocês não ficarem sem vídeo, eu resolvi improvisar e gravar aqui mesmo. E a gente tá em fase tá? experimental, então o que vocês acharam melhor, a gente... Tá em fase experimental, então qualquer lugar que tem pra gravar, eu tô gravando pra O que vocês vocês não acharam ficarem melhor também. na mão, tá? Se gostaram, então deixa no comentário. Isso aí. Então, pessoal, até a próxima com mais um Carlinhos Químicos. Nos vemos nos próximos vídeos e é isso aí.